Sejam muito bem-vindos ao Mundo SV. Anderson Machado com vocês. É o Anderson, é carne e osso. Hoje é dia 9/12 e, já estamos estourando a primeira quinzena de dezembro, né? E a penúltima quinzena do ano. O tempo está passando rápido. E tempo, né? O tempo é tudo, é a balança, é o que rege tudo, é o que faz a gente ver o que faz de certo e errado e é o que faz a gente refletir sobre tudo, né? Eu poderia não estar aqui hoje, poderia, mas estou feliz, tá? E eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu comigo, porque eu acho que muita gente ficou preocupada, ficou curiosa e querendo saber o que aconteceu com o Anderson Machado. Faz uma semana e um dia, faz 8 dias aí que eu passei por um processo de infarto, sim, eu infartei. Uma coisa que eu nunca ia imaginar que ia acontecer comigo e aconteceu. Eu imaginava qualquer outra coisa, tá? Na minha vida eu nunca tive nenhum problema de saúde, em nada. Eu não tenho alergia a nenhum tipo de medicamento, zero, tá? Eu nunca fui hospitalizado, eu nunca quebrei uma perna, eu nunca passei por uma cirurgia, eu nunca tive uma doença tratável, eu nunca tive nada, tá? E eu sou um cara de 1980, pois é, eu tenho 43 anos, daqui a pouquinho já vou fazer 44. E pra mim foi um baita de um susto, porque eu não tenho uma vida lixo, tá? Eu não tenho uma vida lixo, né? Onde eu como a rodo qualquer coisa, né? Eu não fumo, eu não bebo, tá? Muito razoavelmente, muito raramente eu bebo alguma coisa e eu nem sou. E quando eu bebo, não sou um bebedor de qualquer bebida, né? Eu com 3 cervejas eu tô cheio. E destilado, para quem toma socialmente, nunca vai exagerar, né? Sempre pequenas doses. Por fim, não sou hipertenso, né? Não tenho pressão alta, não sou diabético, não fumo, não bebo. E cara, aconteceu, né? Eu sou um cara que tenho 1,75, na minha média sempre foi entre 95 e 96 quilos, que para isso, né, já se torna um sobrepeso, né? Eu sou um cara que tem uma estrutura muito pesada mesmo. Eu mesmo ainda com baixo peso sou um cara grande. E, enfim, passei por um processo desse que foi, não digo que foi assustador, mas foi reflexivo pra um cacete, porque, cara, o pouco ainda não é o suficiente, ou mais ou menos não é o suficiente, né? Como eu falei pra vocês, eu vejo assim, pelo menos, né? Algumas pessoas não concordam, né, que eu não tinha essa vida lixão, né, de viver com biscoito na mão, chocolate, bebendo todo final de semana, uma coisa que eu não tenho, essa necessidade, hoje é sexta-feira, tá calor, vamos tomar uma cerveja, ou no sábado, churrasco todo final de semana, e por fim, por aí vai, né, essa vida sem muito controle, eu não tenho, né, mas eu tenho uma aptidão para ser um cara, para engordar, né, para ter barriga, essa gordura visceral e tal. Mas acredito, não sei se você está reparando, eu estou fininho quando tudo começou, que eu vou começar a contar essa história para vocês. Eu estava com 96 e hoje eu me pesei. Hoje, agora, quando eu acordei de manhã, até depois de tomar o meu café, que está muito light, eu estou com 89,8. Pois é, eu estou cada vez perdendo mais peso. Por quê? Tá sofrendo tudo que aconteceu? Não, porque tudo foi muito indolor e foi tudo em plena consciência, né? Então não é por isso, mas enfim, vamos lá pro início e a gente depois volta para essas histórias aí. Pessoal, eu fiquei 6 dias no hospital, tá? Acho que foi isso, 5 ou 6 dias, mas eu passei 7 infartando, 7, tá? E eu não sabia. Esse papo é muito legal, vim conversar com vocês para vocês ficarem espertos, né? Muita gente pediu, Anderson, conta o que aconteceu contigo para a gente ficar sabendo e ter uma visão, né? De alguém que a gente confia e tal, para saber o que fazer e saber o que está acontecendo. Então vamos lá.
Na quinta-feira, numa quinta-feira, não vou voltar dias que eu não vou lembrar agora, senão vou ter que abrir celular, essa coisa toda. Numa quinta-feira, tá? Guarda esse ponto. Eu estava no rancho, trabalhando com o Júlio e com o Thiago. E eles estavam cavando com um perfurador, né? Lá os barrancos, para colocar os morão para fazer a linha de eletricidade lá do piquete da égua, que já está lá no rancho, né? A Cici. E eu fiquei fazendo fechamento ali em volta da cocheira com madeira. Então eu não estava no trabalho forçado, ele estava abaixo de sol, né, fazendo uma baita de uma força para botar aquele parafuso para baixo da terra. E eu estava lá serrando, pregando, medindo, cavando, tarará, e me deu não é uma dor, tá, gente? Entenda isso. Deu um negócio aqui na traqueia, aquela, sabe? Eu garanto que tem muita gente aqui, muita gente vai ver esse vídeo que eu sei, que sofre algum tipo de ansiedade, seja baixa ou seja muito intensa, que dá aquela pegada na garganta, aquele nó, parece que tu engoliu uma almôndega e não desceu, ficou aqui. Ela deu um pouquinho forte, eu sei, quem não tem uma ansiedadezinha? Eu tenho também, né? Tenho minhas preocupações, as minhas incomodações, e isso acaba refletindo no teu corpo, né? Se não está refletindo agora, uma hora vai chegar e vai avisar que algo está errado, né? E me bateu forte, sabe? Eu sei que chegava a contrair aqui. E eu pensei que era uma crise de ansiedade, tá? Os rapazes se aproximaram, eu sentei no chão, eu deitei, eu sentei de volta, eu respirei fundo, deu uma agonia aquilo, não foi uma falta de ar, foi uma agonia, porque é uma coisa muito esquisita, é muito fora do comum, entendeu? É uma coisa mais do nada te dá uma dor imensa no músculo da coxa que tu mal consegue botar o pé no chão, né? Beleza. Aquilo começou a baixar, deu de novo mais um pouquinho, a gente desceu para almoçar, né? Era antes do almoço, comemos e deu de novo. Depois a gente almoçou, coisa de 40 minutos depois, e foi forte de novo, aquilo parou, depois do fim da tarde deu mais uma vez. Quinta-feira. Sexta-feira, olha só, já era o sinal começando a avisar que tinha algo errado. Na sexta-feira eu vinha num processo que me acompanha no Instagram. Aliás, quem não me segue no Instagram, por favor, me segue lá, dá uma força lá, tá? Para manter o meu Instagram crescendo, que vai ser muito bom, vai me ajudar muito, tá? Ainda mais para os projetos que estão vindo pela frente aí, vai ser muito importante para mim, então, por favor, me siga aqui, Anderson Machado SV. Voltando, na sexta-feira, à noite, então eu vim nesse processo de correr, porque eu queria emagrecer, eu tinha feito aí, passado pelo médico uma semana antes de acontecer isso, nessa quinta-feira, tá? Deu triglicerídeo um pouco alto, né? Deu colesterol um pouco alto, a vitamina B12 estava um pouquinho desreguladinha também, e a minha vitamina D sempre foi para baixo, né? O médico falou que estava tudo bem, tirou a pressão, fez a glicose, né? Furou, botou no aparelhinho lá e tal, beleza, né? Minha pressão estava boa, ok, 12 por alguma coisa. Então ele só me recomendou fazer o tratamento da vitamina 12, uma carga forte de 7.000, uma por semana por 3 meses, né? E vamos tocar a vida. E eu vinha com esse processo já antes, passar pelo médico, vou correr, estava me sentindo pesado, enfim, estava me sentindo não legal visualmente. Eu estava correndo, até postei lá no meu Instagram, por isso que eu falei do Instagram, né? Postei lá a sequência de corridas. Nessa semana, eu tinha proposto a correr uma semana fechada, sem forçar muito, mas fazendo meus 5 km, sem se preocupar com o tempo, né? Eu sou um cara que eu não corro, disparadão, porque eu tenho pernas curtas para o meu tamanho, né? Então eu não tenho um passo que me dá vantagem no pace, né? No passo, né? E que me dá vantagem de tempo. Então eu tenho que respeitar essa diferença e tenho que correr na manha, né? E eu não tenho energia para correr em 5,5, né? Eu não sou um corredor. Mas eu sei que a corrida é um baita de um funcional ali que, porra, ajuda demais para quem quer emagrecer. Porra, é corrida e pedalar, é maravilhoso. Então, na sexta-feira, depois de dar o piripaque lá, achando que era ansiedade, eu fui dar uma corrida. E eu... E aí eu senti um negocinho meio... Não senti, nesse dia eu não senti. Eu fui no sábado, eu queria completar 5 dias cheios.
tá? Corri 5 km, fiz uns 40 e poucos minutos. E beleza, fui para casa, tomei banho, a vida que seguiu. No sábado, tá? No sábado, eu fui correr de noite. Estuda sempre à noite, tá? Eu sozinho, eu corro num condomínio que dá 1 km da minha casa e lá não fica ninguém. Na rua tem uma casa que nunca tem ninguém, tem 2 prédios, eu acho que tem 2 luzes acesas lá dentro que mora alguém, tá? Então, olha o que poderia ter acontecido. Não era tempo, né? O tempo. Então, eu fui pra lá e eu saí de casa correndo até chegar no condomínio da 1 km, tá? Chegando lá eu estava extremamente cansado, mais do que normal, porque eu já vinha de 2, 3 semanas correndo, né? Eu já tinha no dia que deu quinta-feira, eu falei pros guri, cara, mas porque eu tô me sentindo tão cansado e tal, exausto. O Júlio ainda falou que, cara, isso vai levar um mês e pouco, 40 e poucos dias, pro teu corpo acostumar com esse esforço, né, rotineiro de exercício de corrida. Beleza? Nota mental. Aí eu, caramba, tô cansado. Aí comecei a correr. O meu relógio achei que estava desregulado, meu Garmin. Eu peguei e vou parar em 2 km e quase 3, 2,8, alguma coisa assim. Vou parar, vou dar uma atualizada nele, vou ver se a unidade não mudou e vou continuar a correr, tá? E continua a medição. Poxa, para me postar vai ficar ruim, pensei comigo, vai ficar 2 picadas, as pessoas não vão entender, vão achar que eu caminhei um pouco, corri um pouco, e eu corri tudo, tá? Corri 7 km sem parar. Aí no sábado eu senti uma coisa que me incomodou. Quando eu corria, né, aquilo dava um negócio, eu parava um pouco, eu diminuía, batia o braço para cima e eu continuava, somando deu 7 km, só para resumir a história. Casa, vida que continua, domingo numa boa, fui pro rancho com as meninas, fizemos um churrasco, parará. Lá, depois do almoço, me empolguei, devo ter cortado, sei lá, uns 30 metros de lenha, né? A gente fez o estoque tudo em 80 centímetros de tora, para cortar em 40 e rachar com o machado. Piquei um monte, cortei, botei lá no monte, depois eu subi. Fui lá para a captação, levei as meninas, a menina do Júlio estava lá, o Júlio estava roçando lá. Fui até a captação, limpei toda a captação, as meninas desceram, eu já fui com foice, com pá, com facão e desci a trilha até a caixa d'água, o primeiro reservatório nosso, que vem direto da captação, que decanta os materiais pesados que vem de areia na caixa d'água. Eu fui roçando, limpando essa trilha até lá entre as pedras e tocas e árvores. Tocas que a gente fala, esses buracos que tem, vai seguindo a grota de pedra. E aí, tá entendendo? Eu tô fazendo esforço em lugares que eu tô sozinho, porque eu não sabia. Nesse momento não me deu nada, mas eu não tava no meu 100%. Na segunda-feira, o que o Anderson vai fazer? O Anderson vai correr de novo. Lá no condomínio. Depois das 8 horas, sozinho. E eu cheguei lá, fiz 1 km até o condomínio de novo. Eu estava extremamente cansado. Quando o relógio apitou 1 km, né? Eu, caramba, hoje eu vou fazer 500, vou correr 500 e vou andar 500. Eu peguei, aí reduzi, tá ligado? E eu cheguei lá com aquela coisa aqui, ó, e o braço um pouco dormente. Eu, 500. Quando eu fazia os 500, eu iniciava os 500 da corrida, cara, parecia um nível num cano, uma bola que ia subindo, chegava aqui, dava aquela coisa e o braço, os dois extremamente dormentes, de cima a baixo, tá? De cima a baixo. E eu, caramba, tem algo errado. Aí eu pensei, se eu cair aqui, blau, né? Ou eu vou acordar com alguma sequela, né? Que desmaiar não é interessante, né? Apagar o cérebro do nada, né? Ou eu simplesmente acabou por aqui, game over pra mim, né? É o que tinha pra acontecer, não tem meio termo, né? E se eu acordo sem movimentar as minhas pernas, não tem como me arrastar em casa, só sem me achar. Posso estar exagerando aqui. Então, fiz a corrida, 500 e 500. Toda a vida que eu corria, dava esse negócio de mão dormente. Beleza, fui pra casa, até comentei com a Sofia sobre isso. E, beleza, vida que segue. Terça passou, não corri, não trabalhamos na força. Na quarta fomos trabalhar no rancho e fomos fazer o resto do fechamento lá, do piquete para a égua e botar o que precisava de caixa d'água, instalar o que precisava do resto de elétrica lá e tal. Eu subi à tarde, depois do almoço, com caixa d'água, conexão, um monte de coisa, e a gente precisava fazer um platôzinho lá, né? Deixar o barranco em diagonal, precisava deixar reto para botar a caixa ali em cima. E eu
Fui cavar com a picareta e quando o Thiago ficava enxado, Thiago, tu puxa, eu vou cavar, tu puxa. E eu empolgado cheguei e sentei a mão no barranco, né? Aplicando os golpes lá com a picareta e aí bateu forte. E eu, porra, já adormeceu o braço. Eu comentei, rapaz, tá dando aquela merda de novo, cara. Né? Vai dando aquela merda de novo. Beleza. Ansiedade, tô tendo crise de ansiedade, ponto final, era isso. A história vai ficar longa, hein? Mas fica isso. Se você quer saber, tem que ficar aqui ouvindo o tio Anderson falar. Não tem como resumir isso sem explicar detalhes e, né, enfim. Então, continuemos. Fui para casa, esse dia ele teria podcast, a gente desceu umas 4 e pouca de lá, fui para casa, fui tomar um banho, que eu estava todo encascado, né? As meninas ficaram no quarto conversando comigo, porque estava demais, eu trancava os olhos assim, e eu começo a lacrimejar, cara, eu começo a chorar. Eu não choro, ai meu Deus, não, eu fico lacrimejando, cara. Lacrimejando assim, porque me dava uma sensação tipo, sei lá, cara, será que eu vou morrer? Não ficava pensando isso o tempo todo, mas eu acho que o subconsciente ficava meio assim, parece que doía mais no consciente, porque eu ficava, não tô pensando que eu vou morrer, por que eu tô assim? Mas era, acho que por desespero mesmo, sabe? Era um tipo de medo, não era da morte, era um medo. Era um medo, cara, que eu tava sentindo. E isso vazava, esse medo, vazava no rosto. Os guri, quando deu na quinta-feira, ficavam perguntando o que tinha acontecido, porra, não, eu tô num momento legal, porra. Eu tô tranquilo, tava contente com as luminárias, eu tava feliz lá no rancho, que as coisas estavam acontecendo, eu estava de boa. Acreditem ou não, tá? Eu estava de boa, então eu não sabia o que dizer, assim, cara, é ansiedade, a ansiedade não se explica, tá ligado? A gente sem pensar nada, bate um pum, e tu tá lá, né? E eu não sofro de ansiedade severa, eu faço terapia já vai fazer 2 anos, né? Meu terapeuta me ajuda muito a controlar quando me dá essas coisinhas, mas a gente tá aqui para isso, ó, infartei, daí, né? Infartei. As coisas inesperadas acontecem, você tem que estar ciente disso. Se preparado, eu não sei. Talvez essa mensagem aqui dessa conversa te deixe um pouco mais preparado, mas pode ser inesperado. O importante é você saber alguma coisa, né, de como proceder com isso tudo, né? Enfim, eu fui para casa, eu tomei um banho, as meninas ficaram na cama comigo, tadinha da Bianca estava super preocupada, tadinha, tava cara de desespero, assim, papai, tá tudo bem, papai, não sei o que, papai, que é isso, papai, que é água, eu vou lá buscar. Minha filha tem 4 anos, né? É uma menina super sentimental, enfim, ela sente muitas coisas, né? E aí a Sofia falou assim, Anderson, quer que a gente desça, você tentar dormir um pouquinho? Eu pensei, pô, beleza, eu quero, porque daí se eu dormir isso vai passar. Pelo menos eu vou ficar consciente, não vou sentir nada. Elas desceram e eu não dormi, cara. Fiquei para um lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Isso deu umas 6h15, eu desci, mandei mensagem, rapaz, é o seguinte, eu não vou conseguir participar do podcast. Tá batendo forte, cara, tá doendo, sabe? Minha mão tá ficando extremamente dormente, meus braços, como se eu tivesse fadigado, feito uns 80, sei lá, uns 200 supino, ou uns 200 barra direta, rosca direta. Isso aqui tava latejando, aliás, olha a diferença de cor. Tá parecendo o Simpson aqui, ó. Então eu não vou conseguir. O Júlio tava com a voz rouca, né? E disse, cara, eu acho que então vamos cancelar. A gente ia entrevistar Oi, me fugiu o nome do homem agora. Adir Ribeiro, acho que é, né? Adilson Ribeiro, carpinteiro. Adilson Ribeiro, lembra o nome. Tem um canal de carpintaria, mostra ferramentas e tal. E eu queria conversar com o cara, queria conhecer ele, queria bater papo, né? Tô indo para esse lado aí da carpintaria mais rústica e tal, para fazer, né? Enfim, quero fazer móveis e decorativos, aliás. Já tenho postando algumas coisas no meu Instagram e lá aqui no Mundo SV, mostrando essas luminárias que eu fiz a primeira e tal. Você pode ver lá. E aí, cara, o Júlio, vamos cancelar então. Vamos cancelar. Nisso o Thiago falou, cara, eu vou na tua casa aí e vou na tua casa. Aí ele foi lá, chegou lá com o oxímetro, pressão deu altíssima, quase 20. Aí, cara, vamos no posto de saúde. Fomos pro posto de saúde, eu relatei tudo isso que eu falei pra você que aconteceu agora, e a médica matou, dizendo assim, Anderson, provavelmente, quase que certeza, você está passando por um processo de angina, tá? O que é angina? Na explicação que ela me colocou, muito simples e direta, é a chamada dor do coração.
Tá? Esse processo de angina é o processo que pode estar iniciando um processo de infarto, que é esse processo de uma artéria obstruída, onde ela não consegue levar a irrigação suficiente, passar o sangue suficiente para oxigenar o teu corpo, né? E você sofre dormências, fraquezas, né? Enfim, dores em algum ponto do seu corpo, em algum lugar. Vamos fazer um eletro aqui mesmo, então um eletro aqui, está sendo posto aqui dentro do carro, postinho de saúde. A gente fez o eletro, tá? E deu uma alteraçãozinha, o gráfico deu um pico para baixo que não deveria ter. E ela já, na hora, cara, se vocês puderem ir já agora no PA de Biguaçu, que é a cidade vizinha, para fazer um exame, tem uma enzima aí, um exame de sangue que faz, tem uma enzima do coração que dá uma taxa, ele tem um valor que se der acima de tanto, né, dá uma positividade aí, você pode estar passando por um processo desse. A gente foi para lá, chegamos lá, acho que era mais 7 horas, se eu não me engano. Passei pela triagem de novo, né, e tal. Aí quando vai para outra unidade, eles querem fazer todo o processo lá por conta própria, porque ela me disse que era só chegar lá e fazer o exame, ia ser rápido. Eu nem estava preocupado com o tempo mais essa hora, entendeu? Passei pelo médico, aí fui fazer um novo eletro lá, e aí ele viu que deu alteração, e eu acho, e daí para frente fui pro banco e eu não lembro de mais nada, tá? Game over na consciência ali. 7 e pouca da noite, o Anderson sumiu do mapa. Eu lembro de estar num banco, sentado, esperando, e depois eu só lembro de o olho abrindo. Imagina um filme, tá? Você ver um filme que a câmera é a primeira pessoa e o olho abrindo? Eu abracei o olho, eles me deram um Rivotril lá, eu apaguei. Eu apaguei para dormir, porque para baixar essa minha ansiedade, né? Baixar a pressão, a porra toda. Eu acordei com 3 emacacado, tá? Azul, com uma lista no meio, que era a equipe do SAMU, mexendo em mim, seu Anderson, somos a equipe do SAMU, sou o médico tal, e nós vamos te transportar agora para o Instituto do Coração em São José. Eu, pá? Cara, eu fiquei assim, sem falar nada, eu só lembro de olhar entre eles, tá? Eles estavam ao meu redor. Veja a Sofia, mais branca que essa camiseta, tá? Super preocupada, ela estava lá. O Thiago foi embora, ela foi para lá. E eles me transportaram para a maca, naquele procedimento de pegar pelo lençol e jogar para cima. Me botaram na ambulância e eu... Cadê a Sofia? Ela vai? Não, ela vai sim, mas ela foi na frente com o motorista e os atendentes, os dois foram atrás. E dali para frente, mau silêncio, cara. Não perguntava porque eu tava no sono, eu tava dopadão. Só lembro de as luzes passando nas janelas da ambulância, os clarões, né? Porque é fechado, né? Os clarões dos postes e tal, e de faróis de carro. E entro no hospital e me levo direto para reanimação. Agora vamos para o processo, né, da minha internação, tá? Eu fiquei na ala da reanimação, tá? Lá no hospital. O Instituto do Coração fica aqui anexado junto ao Hospital São José, aqui em Santa Catarina, né? Vizinho de Florianópolis. E é uma referência, pelo menos aqui no estado, né? Na nossa região, né? Junto com outros, aí são particulares, né? O SOS Card, eu não sei se tem mais algum, mas do meu conhecimento esses dois são referências, né? Tanto que tem praticamente os mesmos médicos, né? E eu fiquei lá, já fui fio para tudo quanto é lado, medicação, sangue, tira sangue, fiz vários exames, porque eles querem ter controle de todos os níveis de tudo para manter o negócio funcionando, tá? Isso já logo que eu cheguei. Na quinta-feira, cara, remédio, tinha enfermeiro pra caramba, médico, nossa, acho que todos os médicos iam ficar naquele setor, cabia 5 macas, ainda bem apertado, assim, sabe? E todos os médicos estavam lá. Então tinha muita gente olhando. Eu monitorado o tempo inteiro, com o aparelho de pressão já ligado nesse monitor que monitorava meus batimentos e tirava a pressão o tempo todo, tá? Eu tava com um negocinho aqui no dedo, igual oxímetro, para fazer a aferição de pressão, aquilo inflava e enchia aleatoriamente o tempo inteiro, eu dormindo, tava daqui a pouco, então eu tava monitorado o tempo todo, meus batimentos estavam bons o tempo todo, tá? O tempo todo estava bom, a pressão estava regulada.
Eu não tinha muita informação, também não pedia. Cara, eu fiquei quieto, sabe, o tempo todo. E isso foi, durante a quinta-feira foi isso. Eu não podia botar o pé no chão em nenhum momento. Fui botar o pé no chão quase 48 horas depois, tá? Eu tinha que fazer xixi no papagaio, que foi um trabalho danado pra mim, tá? Eu fui lá, para mim fazer o xixi, não conseguia botar o dito cujo lá dentro, deitado e fazer. Então, ao tempo, a partir desses dias eu fui pegando o jeito de alguma coisa, mas eu parecia um louva-a-Deus todo estatelado, que tinha que tirar minha bunda do fundo da cama para poder fazer quase que a posição normal, mas o cara foi muito hilário. Mas enfim, não tinha para onde fazer isso. Eu só tô assim, cara, como é que eu vou fazer cocô, cara? Eu tô ralado. Por sorte, tá? Eu só fui vontade de ir no banheiro fazer o número 2 depois da intervenção, tá? Né? Do cateterismo, já chego lá. Ai, cara. Mas enfim, depois ficou mais fácil. Só que eu pedi pra enfermeira, fecha a cortina, cara. Psicológico é complicado. Então fui todo monitorado. Na sexta-feira já rolou uma vaga para fazer o cateterismo, tá? Na sexta-feira. Então 9 horas eu fui para a sala de cateterismo, tá? A sala toda preparada para esse procedimento. Tá? Também é toda esterilizada, a coisa toda. Cara, parecia que eu estava entrando numa nave espacial, os equipamentos tudo futurista, assim. Muito louco. E o cateterismo é o exame, tá? Esse processo de cateterismo nessa situação é o exame, é onde eles vão introduzir uma sonda ali, né, através do catéter, né, feito aqui pela região do braço ou da virilha. Antes de eu ir para lá, eles já depilaram aqui, né, meu braço está sem pelo, aqui, né, ó, e aqui na virilha também, porque se eles não conseguissem entrar aqui, eles preferem por aqui porque é mais curto, é um atalho. Ou se não conseguir aqui, eles vão para baixo, tá? E eu torcia que não fosse lá embaixo, porque ia ser muito mais doloroso, né? Eu tô com o braço ainda dolorido, aqui ainda tem um calombo, tá? Então, imagina, com essa dor que eu tô sentindo aqui, às vezes eu esqueço, lavo a mão e faço isso aqui, pá, dói, tá? Já dói. Então é o processo para fazer o exame para descobrir aonde é e qual artéria é que está obstruída. Tá? Na minha ecocardiograma que eu fiz na quinta-feira, que eu passei, acabei não falando aqui, não deu nada, não descobri nada, e a eco deu boa. Olha que loucura, você não entende que loucura isso. Não foi aquele cara que foi infartando desesperadamente, apagado, em reanimação, não. Tudo consciente, tá? Eu sempre me transferi, né? Aí eu podia, né, claro, me passar para outra maca, aí para a cama do setor ali. O médico entrou, explicou o procedimento, tá? Nós vamos colocar um catéter no seu braço, que é um troço desse tamanho, vem aqui na metade, acho que vem até aqui a tatuagem do sobrevivencialismo, aquilo. Com a bitola, um calibre quase do tamanho da artéria. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, eu acho que ele falou que tem 2.5 artéria, o bagulho tem 2.2. Eu não sei que unidade de medida, mas é algo assim, ele entra bitolado assim na racha, tá ligado? Colocou aquilo, tá? E começou o processo. Essa sonda, esse fio que vai até o coração, que é muito fininho, ele vai levando um líquido que é chamado de contraste, que ele chega lá no coração e ele... E eu vi todo esse processo na televisão, tá? Eu vi na televisão aqui passando, tá? Eu vi ele mexendo dentro do meu coração. Aí eu disse, mas foi só uma cirurgia, um procedimento de cateterismo. Cara, tem alguém com um fio dentro do teu coração colocando um líquido muito doido e ele vai fazer alguma coisa logo depois. Tem noção? E eu tava conversando com ele. Entenda, foi colocado, feita anestesia só local. Tá? Porque ia ser agressivo essa introdução do catéter, porque o cara tá colocando um cano, tá? Para ele poder trabalhar por ali numa artéria de grosso calibre, tá ligado? Aquilo se tirar aqui, vai sangue no teto de tudo, como ele mesmo falou isso para mim. Então ele começou a trabalhar, ele começou a trabalhar e eu tava de olho nele o tempo inteiro. Uma hora eu senti uma coisa muito quente no meu braço, muito quente, e eu achei que era por causa que ele como fosse como fosse um processo de dor. Eu falei, tá muito quente aí no meu braço. O que é? Perguntei pra ele.
Nesse momento eu não estava mais vendo na TV porque a TV é para ele ver o que um aparelho, não tem uma câmera na sonda, tem um aparelho como se fosse um raio-x, assim, ó, né? Que deve ser um tipo de imagem como se fosse de ressonância, assim. Ele fica girando, no começo que ele está introduzindo o negócio, ele fica girando aqui, para cima, mais para baixo, mais para o lado, e aí na hora que ele conseguiu chegar até aqui, ele para. E ele parou bem na frente da TV, então não havia mais nada. E é uma TV gigantesca, de 60 polegadas. E eu falei, tá muito quente aí no meu braço e ele é sangue. E eu, ué, é mesmo? Mas é normal, estou mexendo numa artéria de grosso calibre, é normal que saia algum sangue, né? Foi onde ele explicou, né, do tubo ser quase do tamanho da artéria para poder não ficar vazando pelas bordas, vamos dizer assim. Cara, me perdoe se tem alguém que trabalha na área do cardio aí, nesse procedimento diretamente, tô falando algo errado, tô tentando explicar para as pessoas a minha experiência, tá? E como foi e como me falaram lá, tá? Nada mais que isso. Né? Não sou dono da verdade, é o Anderson que passou por isso. Foi essas conversas no começo, depois eu me distraí, fiquei pro lado tentando lidar com aquilo. Teve um momento que eu senti... Aí ele falou assim, Anderson, eu já tive um silêncio de uns 8 minutos, o procedimento durou uns 25. Ele, acho que uns 8, 10 minutos de silêncio, ele... Achei o problema, eu virei assim rapidamente e ele, já vou te mostrar. E aí ele tirou aquele aparelho da minha frente e ficou só a TV, tinha 2 enfermeiras, deram uma viradinha. E quando ele começou a fazer a intervenção, eu vi o negocinho entrando no coração e jogando, eu não contei isso, né? É colocado um contraste, esse contraste vai entrar nas artérias e ele vai ver como é que circula esse contraste pelas suas artérias, certinho. Então, onde esse contraste tiver uma alteração, né, do calibre das artérias, ele vai descobrir que há uma obstrução ali. Tá? A artéria tem um calibre único, como um cano. Se eu faço uma instalação de água, um cano de 25, é 25 milímetros por tudo. Né? E foi muito louco ver isso, né? Eu falei pra vocês, tem um cara mexendo dentro do meu coração, e eu tô aqui acordado conversando com ele. Quando ele falou isso, ele tirou o aparelho da frente e ele mostrou. Pessoal, é o seguinte, você sabe o que é uma ampulheta? Aquele instrumento de medição do tempo, né? Que, vamos dizer, grosso modo, é um relógio que enche de areia assim, afina e a areia sai embaixo. Era exatamente isso que estava acontecendo naquela artéria. A minha artéria coronária direita estava com 90% de obstrução. 90%. 90% de obstrução. Olha que loucura isso. E ele... eu falei, isso aqui tá... E agora? Eu falei, não, agora já vamos começar o procedimento de angioplastia. É na mesma pegada. Já se descobre, já se resolve. Tá? Já se descobre, já se resolve. Primeiro eu vou fazer a obstrução e depois colocar o catéter. Mas eu tive vendo que depois que é tudo um procedimento só. Ele tirou a sonda que colocou o contraste para começar a outra. E é uma obstrução através de um balão. Entra uma sonda já com o catéter junto, dentro da artéria. E eles inflam ou com água ou com um tipo de soro. Né? Eles inflam e empurram aquela gordura, que a obstrução é gordura. Né? É gordura que vai se depositando ali, né? Ao longo do tempo e vai criando uma camada e vai indo até sofrer uma obstrução, aí o negócio fica sério, né? Quando o cara só do nada, obstrui, né? Depois eu vou fazer um comentário sobre isso, me lembrem. Então ele tirou, quando ele tirou foi muito medonho, porque eu senti o negócio assim, senti vindo aqui, ó. Daqui pra cá eu senti, ó, do músculo do bíceps. Tá? E ele tirou aquele negócio e introduziu a outra, né, que daí gera o processo de angioplastia, que também é feito através de um catéter, né? O catéter é esse instrumentinho que entra aqui, esse agulhão. Por isso que o processo é cateterismo, né? E então, ele começou o processo, eu vou fazer a desobstrução e vamos colocar um stent, que é a famosa molinha de aço, né? A molinha, para manter o calibre no tamanho original. E aí, ele começou, e quando ele começou a fazer o negócio, cara, eu senti aquilo que eu senti nas vezes que eu contei para vocês, muito mais intenso, que o olho encheu de água, que daí acho que foi
Aí eu acho que foi a dor realmente de um cara infartando, aquelas dores fortes. Eu falei, doutor, tô sentindo o mesmo a dor das crises que eu tive. Ele assim, vai sentir. E vai sentir possivelmente mais forte. Quando acabou de falar, ele fechou a boca. Meu Deus do céu, caramba, que coisa louca. Ele assim, vai passar. Então era ele fazendo o procedimento, né? Que ele infla, tá? E já vai abrindo a malha e já vai empurrando a gordura até chegar no calibre, né? Original daquela artéria. E aí o sangue volta a fluir. Ponto. É isso. Angioplastia é isso, tá? O cara vai lá, vai desobstruir, vai botar essa artéria no calibre que ela tem que ser, né? E vai botar o stent para manter esse calibre aberto, tá? Porque não tem como raspar a gordura dali, eles empurram ela e aí depois é um procedimento de você cuidar, né? Para não acumular mais ou diminuir aquela gordura, né? Aí é outra história. E é isso aí, cara, sabe? Acabou, tira-se tudo, a moça vai lá, faz uma rolha com gases assim, né? Ficou que nem como é que eu posso dizer? Um negocinho assim, ó, um ovinho de codorna, pronto. Que ela empurra com toda a força da vida dela e enfaixa aqui naquela pressão. Cara, quando eu tirei isso, no dia seguinte tava um buraco aqui, ó. Porque não tem o que fazer, não tem como costurar essa artéria. Então ela é feita sob pressão, né? Torniquete! Ela empurrou aquilo com toda a força do mundo e botou uma faixa, né? E eu não podia fazer esse movimento do braço. Eu tinha que ficar parado o máximo que podia para não haver uma ruptura dessa artéria, né? Ela iria se curar por si só. Não tem segredo. Aí é o corpo trabalhando, entendeu? Fui pro quarto já, fui pra ala da... Aí fui já direto pra uma outra ala, que é da emergência, né? E aí lá tinha várias macas, várias pessoas chegando, entrando e saindo. Eu vi muita pessoa entrando e saindo. Cara, e meu problema era o menor deles, pode ter certeza. Conversei com alguns lá, tinha muitos dramas muito piores que os meus, né, de saúde. E foi isso que aconteceu, tá? Isso foi de sexta, né? De tarde fiquei lá, fiquei o sábado inteiro e no domingo recebi alta, né? Tudo muito rápido, tudo muito tranquilo, nada foi um desespero. Cara, eu fiquei de quinta até sábado de tarde sem celular, eu não podia ficar com nada. O hospital não dá mais, é uma nova lei que não pode dar mais informação sobre pessoas internadas, né? Então o parente tem que ir até lá e colher essa informação, seja numa visita ou seja só para ela pegar a informação, então eles não podem. Eu fiquei sem celular nenhum, então eu fui bater papo quando fui para essa outra ala aí, né? E foi um momento de reflexão para um cacete, né, cara? Imagina. Ali tu vê que o pouco que tu faz não é o suficiente, né? Tu tem que fazer mais, né? E tu pensou um monte de coisa. O meu medo era não de morrer, mas era de não ter tempo para viver, porque eu gosto da vida, cara. Por mais cachorra que ela pode ser algumas vezes, trabalhosa, eu quero viver. Eu sempre tive muita vontade de viver, né? E ficar lá fez pensar em muita coisa, muitos erros, muitos acertos, coisas que eu não fiz, coisas que eu vou fazer. Provavelmente eu vou fazer, entendeu? E é muito louco. Ficava com medo de não ver mais a minha filha, entendeu? Eu ficava com medo de... Isso não era recorrente, não ficava pensando o tempo todo. Eu tinha medo de dar essa tristeza para minha mãe. Minha mãe não merece que ninguém lá de casa vá antes dela. A mãe ficou viúva muito cedo, né, com 39 anos. Em 96 meu pai morreu. Nossa, foi uma mulher muito dependente em tudo, porque ele foi o primeiro homem dela em tudo,
entendeu? Primeiro casamento, primeiro homem da vida dela de verdade na cama e, enfim, eu tinha uma história junto. Minha mãe ficou sozinha e eu ficava, puta merda, hein? Se der uma zica aqui, a mãe, fudeu, a mãe vai atrás rapidinho. E eu sei que ela iria. Porque ela ia ficar muito triste. Porra, a Bianca com 4 anos, entendeu? Eu tenho um outro filho, né, com uma outra pessoa que eu ainda não conheço, eu conheci ele por fotos, por vídeos, né? Eu pensei, pô, não vou conhecer esse menino, né, o Otto. E eu pensava nisso também, né? Pô, esse menino não vai conhecer o pai, né? E medo de não ter tempo para viver mais coisas, sabe? Para corrigir as coisas, para tentar ser feliz, para ter o mínimo que eu sonhei para mim. Foi um processo muito interessante, sabe? Vai ser uma lição danada para mim e para minha família, né? Não tem como tu simplesmente ignorar, tu vai ser realmente um idiota se ignorar o que aconteceu e não tomar nenhuma providência sobre isso. E eu fico com medo até de olhar para uma barra de chocolate. Eu fico cabreiro assim, ó. Né? Antes era uma escapadinha, eu só achava que só ia engordar, mas não, eu estava obstruindo cada vez mais a minha artéria. E vou contar uma coisa muito interessante para vocês. O vídeo vai ficar longo, né? Eu estava cortando o cabelo na terça-feira agora, e o Gustavo, que é o rapaz que geralmente eu gosto de cortar o cabelo com ele aqui na barbearia da cidade, eu sabia que se eu abrir essa janela, essa cortina aqui, eu fico olhando para lá o tempo todo. Eu fico olhando para a rua, então, né? O Gustavo, ele viu pelo Instagram, foi a coisa mais incrível, né, do mundo. Eu não tenho uma barbaridade de gente me seguindo, né? Eu tenho 28 mil pessoas me seguindo, né? E, bom, pro canal que a gente tem, né? Eu estou falando só isso de comparação, né? Quando eu postei sobre o que aconteceu comigo, eu fiz um relatinho ali, mais resumido do que eu falei para vocês. Tenho aqui 23 mil pessoas que viram isso, das 28 que me seguem, e quase 700 pessoas me mandaram mensagem. Não sei quantas pessoas se comunicaram de alguma forma, me dando força, isso foi muito legal. Muito legal. Não estava esperando as 28 mil ou as 23 que viram a postagem. Pô, eu sou um anônimo. Eu era um anônimo lá da Cachoeira do Bom Jesus do Norte, da ilha de Florianópolis, né? E hoje tem um monte de gente que olha para o que eu faço, que olha para o que eu sou e de alguma maneira deposita alguma admiração por mim. Isso foi muito legal. Foi muito interessante tudo o que aconteceu. Eu não vou mais me delongar muito, tá? Sobre isso que aconteceu. Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês tenham aprendido algo com o meu relato aqui e que entendam que algo parecido acontecer com vocês, fiquem espertos, não vão ficar vacilando que nem eu, tá? Achando que é só uma dor de ansiedade e sair e continuar fazendo as coisas. A conversa do Gustavo, né? Eu acabei deixando para trás. Ele falou que, meio só jogou na mesa, dizendo que isso parece que acontece mais com pessoas que se cuidam do que não se cuidam. Como eu falei, eu vinha correndo aí, tentando me cuidar e coisa e tal. Eu falei assim para ele, Gustavo, não. Eu acho que assim, a pessoa que se exercita, a pessoa que usa o seu corpo e passa por um processo que nem esse, ele foi avisado. Eu fui avisado, porque eu uso o meu corpo para fazer esforço físico. Eu trabalho com força, eu corro, eu me movimento. A pessoa que não faz nada, entendeu? Quando bateu. Fez o fechamento total e aí tem uma parada cardíaca. E aí a zika toma uma proporção que pode ser irreversível. Então o cara que se exercita, quando ele necessita do corpo e o corpo não tem como mudar, esse coração não tem como mandar o que ele precisa, energia, ele dá um aviso. Ele vai sentir dor, ele vai sentir cansaço, ele vai sentir dormência nos membros e isso vai dar o recado. É a luzinha no painel acendendo, tá? Tem algo errado, cara. Né? Ele citou o exemplo de um cara que é cliente dele, que tem 60 e poucos anos,
e que pedala direto, é esse cara viciado em pedal, que chega final de semana, faz uns longão de 150, 200 km, e o cara foi dar um pedal e chegou em casa extremamente cansado, ele não entendia porque estava tão cansado, né? Porque é um cara que pedala habitualmente, né? Toda semana e final de semana faz longões. Tem cheio de gente. Então no carro está cheio, tá? Aqui é a cidade do pedal. Todo mundo tem bike foda, equipamento, sai todo mundo bonitinho, arrumadinho, capacete, todo mundo coladinho na roupa. E é isso. Tem pessoal que é viciado em pedal. E esse cara é um, e ele chegou em casa, a filha dele estava lá para visitar ele, e ele subiu para tomar banho, e aí ele demorou, aí a filha dele subiu, aí sentiram falta dele, subiu, ele estava na cama, extremamente fraco, ele não estava desapagado, tá? Ele não estava apagado, né? Desapagado é boa. Ele não estava desacordado. E ele estava lá e disse, cara, não consigo chegar no banheiro, eu deitei na cama para descansar e estou aqui. E o cara estava no processo de infarto. Então o corpo dele avisou ele, ô fulano, olha só, tem algo errado, eu não consigo te dar o que tu quer. Entendeu? E aí foi isso. E aí então aconteceu isso comigo. E é legal as pessoas que se exercitam ter esse recado. Entendeu? Ter essa luzinha acendendo. Então, pessoal, fico por aqui. O vídeo está longo demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de ouvir o que eu estou relatando para vocês. E é isso aí, tá? Nos vemos num próximo vídeo, espero, tá? E se cuidem, tá bom? Anderson Machado com vocês e até lá.